paz do Senhor, meus irmãos. Hoje iremos estudar sobre a segunda vinda de Cristo e seu triunfo sobre a besta e o falso profeta. Então, já deixa seu like e vamos aprender sobre a vinda de Jesus Cristo em glória. E meus irmãos, o texto base que iremos ler é Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16. Porém, isso vai ser só a leitura introdutória, mas o conteúdo que estaremos estudando vai ser do versículo 11 ao versículo 21. Mas enfim, meus irmãos, vamos à leitura, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tinha escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, a igreja que agora está aqui já terá sido colhida, a igreja já terá sido arrebatada, a igreja já terá passado pelo tribunal de Cristo. A igreja já estará com o corpo transformado e incorruptível. A igreja já terá passado pelas bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra já terá também passado o período da grande tribulação. Já terá passado também o período do derramamento das taças da ira de Deus e das 7 trombetas. E agora no capítulo 19, Jesus Cristo vem em glória. E é sobre este texto que iremos estudar hoje, que diz assim a partir do versículo 11: E vi o céu aberto, ou seja, registra a hora profética final quanto à segunda vinda, sem dúvida, o maior momento da história humana, o céu abrindo e Jesus vindo em glória. Ainda no versículo 11 diz assim: E eis um cavalo branco. De fato, trata-se de um cavalo de guerra. Em Zacarias capítulo 14, versículo 13 diz: E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então o Senhor Jesus virá pronto para a batalha, meus irmãos, montado num cavalo branco de guerra, vindo julgar as nações a qual vão querer, no caso, que é uma profecia futura, vão querer, no caso, destruir Israel. Israel vai estar cercada na batalha do Armagedon, mas vamos chegar lá. Ainda no versículo 11, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Por quê? Porque fiel é as suas promessas e verdadeira é os seus julgamentos. Diferente do falso Messias, o anticristo, do capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse, que não era nem fiel e nem verdadeiro, que também se levantará no período da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Ainda no versículo 11, diz assim: o qual com justiça julga e peleja. Esse é o modo que Jesus virá na sua segunda vinda, com justiça e julgando e pelejando. Agora no versículo 12 diz assim: E os seus olhos eram como chama de fogo, ou seja, representando o julgamento que quando ele virá para julgar na sua segunda vinda. Ainda no versículo 12: E havia sobre a sua cabeça muitos diademas, representando que ele não será o Senhor de apenas um reino, ele será o Senhor de todos os reinos.
Louvado seja Deus, glória a Deus. E ainda no versículo 12: e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ou seja, não significa que seja desconhecido, mas que é definitivamente incompreensível. Permanece e permanecerá inalcançável para os homens, o que significa que suas profundas riquezas, seus profundos conhecimentos nunca poderão ser sondados. Glória a Deus, que palavra, meu irmão. No versículo 13, diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, ou seja, fala do preço que ele pagou na cruz do Calvário por mim e por você, onde ele derramou seu precioso sangue, o que dá a ele todo o direito de julgar o mundo. Glória a Deus. No versículo 13 diz assim: e o nome pelo qual é chamado é a palavra de Deus. Versículo 14 diz assim: e seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos. Ou seja, esses exércitos são os santos de Deus, os santos que já viveram, e estaremos com ele na sua segunda vinda, já transformados e com corpo corruptível. Ou seja, meus irmãos, viremos juntamente com ele, porque já teríamos, como eu disse na introdução, passado por aqueles momentos. O momento do arrebatamento, o momento da transformação do corpo, o momento de estar agora incorruptível. Passamos pelo tribunal, recebemos nosso galardão, passamos agora pelas bodas do Cordeiro, ceamos com ele, todos os irmãos que estão em Cristo, os que morreram e os que foram transformados vivos e arrebatados até o encontro do Senhor. Aí nesse exato momento, quando Jesus dá a ordem, desceremos com ele, meus irmãos, como falou aqui agora no versículo 14. E ainda no versículo 14 diz assim: e vestidos de linho muito fino, branco e puro. O linho fino simboliza a justiça que foi conquistada por nós e pelos crentes de todo o mundo e de todas as eras. Através de quem? De Cristo, pelo que Jesus pagou por nós. Percebe-se que Cristo, meus irmãos, está no centro de todas as coisas. Sem Cristo nós não estaríamos aqui hoje. Sem Cristo, o mundo pelo qual nós vivenciamos hoje talvez nem existisse mais. Mas é pela graça que sois salvos, né? Como está escrito, não é por mérito, não é por nenhum mérito nosso, para que ninguém se vanglorie. Não é isso, meus irmãos? Ou seja, declarando que nós, como justos diante de Deus, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Deus olha para a gente e vê a gente justificado através de Jesus Cristo, pelo preço que ele pagou. Louvado seja Deus. E no versículo 15 diz assim: e da sua boca saiu uma espada aguda, ou seja, revela Cristo operando pela palavra de Deus. Todos serão julgados pela palavra, ou seja, a mesma palavra que te salva é também a mesma que te condenará no dia do juízo, se não viver de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Para nós que aceitamos Jesus e cremos no Evangelho e vivemos esse Evangelho, temos que viver o que está escrito na palavra. Não adianta abrir exceções. Se alguém abrir exceções, fale a palavra para essa pessoa. Se ela não quiser seguir, é com ela e Deus, meu irmão. Você orientou, você exortou com base na palavra. Mas não seja como aquela pessoa. Faça diferente. Seja que nem Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus o transladou para si. Ou seja, Deus arrebatou ele. Mas a Bíblia também fala de Jared, seu pai, que não é citado em momento nenhum na palavra algo que Jared foi transladado. Ou seja, quem foi transladado foi Enoque. E se Enoque foi transladado, foi porque ele foi exemplo. Mas quem era Jared?
era o pai de Enoque, mas o pai de Enoque não era exemplo, o que significa que Jarede nunca foi o que Enoque foi, e Enoque não precisou de exemplo para ser o exemplo, bastou ele ser o exemplo. Glória a Deus. Então sejamos o exemplo, vivemos o que está escrito de acordo na palavra, para que naquele grande dia nós estaremos com Cristo. Amém? E ainda no versículo 15 diz assim: e ele os regerá com vara de ferro. O Senhor da glória não permitirá, nem tolerará de nenhuma forma roubar, matar e destruir no seu governo, ou seja, um governo justo, um governo maravilhoso, um governo que quem estará no centro dele governando é Cristo. Não vai haver injustiça, não vai haver corrupção como existe nesses governos governados por humanos, esses humanos que é corrupto, esses humanos que não têm e não vivem a palavra de Deus, que não vivem de acordo com o que está escrito na sua maravilhosa palavra, meus irmãos. Então, meus irmãos, no versículo 16, a Bíblia diz assim: e na sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para não haver dúvida que o grandão está descendo, meus irmãos. Glória a Deus, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque por mais que tenha senhores nessa terra, por mais que tenha líderes, reis, jamais será acima de Cristo, porque a Bíblia diz que em Filipenses foi-lhe dado o nome que está acima de todos os nomes, e que a esse nome, quem? Jesus Cristo, se dobre todos os joelhos que estão no céu, se dobre todos os joelhos que estão na terra e todos os joelhos que estão debaixo da terra. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o nome de Cristo está acima de todos os nomes. É por isso que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque acima de todos os governos, naquele grande dia, Ele governará. É dele que sairá as leis. É deles que sairá as regras para reger o mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E no versículo 17 diz assim: e vi um anjo que estava no sol, que clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voava pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Meus irmãos, o julgamento será tão grande que ficará tantos corpos na batalha do Armagedon caídos, que as aves do céu descerá e comerá as carnes deles, só para você ter ideia, né? Agora no versículo 18: para que comais a carne dos reis, e a carne dos capitães, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que estão assentados sobre eles, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Ou seja, será um juízo para todos, meus irmãos. Não terá distinção, não terá hierarquia. Vai ser o mesmo juízo para todos, vai ser a mesma medida, tanto para grande como para pequeno. Não vai haver, como aqui no Brasil, uma exceção porque uma pessoa é advogado, uma exceção porque uma pessoa é polícia, né? Não vai haver. O julgamento, ele vai ser estabelecido tanto para os grandes como para os pequenos, né? Tanto para os escravos como para os livres. Vai ser a mesma medida para todos. Não vai haver mais para um nem menos para outro. Amém? Então, no versículo 19 diz assim: e vi a besta, ou seja, João vê o anticristo liderando esse exército poderoso. Esse é o homem do pecado que Paulo menciona a 2 Tessalonicenses capítulo 2. E que exército o anticristo está liderando? O exército dos ímpios, daqueles que vai querer ainda fazer guerra contra Deus no Armagedon, aqueles que vão estar cercando Israel. É o anticristo que estará liderando eles, meus irmãos.
o mesmo que Paulo menciona em 2 Tessalonicenses capítulo 2, como já foi citado. E no capítulo 19 ainda diz assim: e os reis da terra e os seus exércitos, ou seja, refere-se a todos que o anticristo conseguiu que se ajuntasse a ele, e se inclui os reis do Oriente, que fala em Apocalipse capítulo 16, verso 2. Por que eu cito, meus irmãos? Porque se vocês no devido momento quiser abrirem suas Bíblias e conferir, será bom, será maravilhoso, que você também vai aprender mais da palavra do Senhor. Você também vai ser direcionado para outros textos para confirmar esta palavra que esse humilde servo está trazendo para vocês. E no capítulo 19 ainda diz assim: reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Quem estava sentado sobre o cavalo que foi citado? Jesus Cristo, vindo em glória com o exército. Ou seja, refere-se a Cristo e o grande exército que com ele vem dos céus. Como já dito, essa é a batalha do Armagedon. O anticristo vai reunir todos os seus seguidores para batalhar com Cristo e o seu exército que estará descendo em glória no céu. E no versículo 20 diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que tinha feito os sinais diante dela. Ou seja, ambos caindo na batalha do Armagedon. Meus irmãos, essa batalha já está decretada e a vitória já está garantida. Com Cristo, querendo ou não, você crendo ou não, a palavra vai se cumprir e estaremos lá com Cristo, triunfando com ele, né? Como foi citado aqui no tema, que a vinda de Jesus Cristo em glória e o triunfo sobre a besta e o falso profeta. E nós estaremos lá, os que estão aguardando, o que estão se preservando, como está escrito, né? Que Paulo falou na palavra. Só não me recordo qual livro e qual capítulo, mas aqueles que está se santificando, que está guardando o espírito, alma e corpo, conservando até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, estará lá com ele, nesse grande dia, descendo em glória. E ainda no versículo 20, meus irmãos, com os quais tinha enganado os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Meus irmãos, o ardente lago de fogo e de enxofre será o destino final dos ímpios, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Então o seu líder, o próprio Satanás, também será lançado nesse lago, e finalmente a morte e o inferno. Depois, todos aqueles cujos nomes não estão registrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, meus irmãos. Ou seja, todo aquele que não é salvo, todo aquele que não aceitou Jesus, infelizmente, se não aceitar, quando esse dia chegar, o dia do acerto de conta, será lançado também no lago de fogo e enxofre, né? E no versículo 20 ainda, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Esse é o destino do anticristo e do falso profeta e de todos que o seguem, meus irmãos, como foi citado aqui. Agora no versículo 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o trono, ou seja, Jesus Cristo. O Senhor Jesus dará a palavra na batalha do Armagedon. É o que ele disser acontecerá, porque assim como a chuva e a neve do céu desce e para lá não torna, assim a minha palavra que fará o que me apraz e não voltará para mim vazia. Ou seja, é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela fará o que apraz ele, não voltará para o Senhor vazia. Quando Jesus decretar naquele momento da batalha, estará decretado. Eita glória, louvado seja Deus. Quando Jesus, meu irmão, dá ordem que acabou, que o reino desse mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, acabou para Satanás, acabou para quem deu ouvido também para ele, acabou para todos. Só estará naquele momento ali vitorioso e triunfando os que é de Cristo, os que pertencem a Cristo.
e principalmente Cristo, né? Que é o centro de todas as coisas, tudo se converge a Ele, porque sem Ele nada somos, como está escrito em João 15, versículo 5, a parte 6, Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Então somos totalmente dependentes dele, meu irmão, para tudo, e naquele grande dia também seremos. Sem Ele não venceremos a batalha, então por causa dele estaremos triunfando. E ainda no versículo 21, para nós finalizarmos, meu irmão, diz assim: e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso nos revela o fim desse conflito. O anticristo e seus exércitos anunciarão ao mundo o que vão fazer a Israel. Mas o resultado final é que os abutres se fartarão de suas carnes. Ou seja, o anticristo vai promover uma guerra mundial numa maior escala como nunca vista antes contra Israel. Mas os remanescentes de Israel estará clamando e o Senhor virá os livrar no dia da sua vinda em glória, né? Jesus Cristo descerá e com a palavra que sair da sua boca ele vai vencer Satanás, a besta e o falso profeta e todos os seus seguidores e aqueles também que aceitou colocar a marca da besta, né, meus irmãos? Bem, pessoal, chegamos ao fim e hoje estudamos e aprendemos sobre a segunda vinda de Cristo e o seu triunfo sobre a besta e o falso profeta. Meus irmãos, eu queria pedir que comentassem sobre o vídeo, ajudem o canal, né, meus irmãos? Que Deus os abençoe, fique na paz, até a próxima, se Deus quiser.